Bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estamos a estudar o livro de Provérbios. Originalmente, esta lição está a ser transmitida no dia 16 de agosto de 2020 e o título é Oferta de Orientação. Tema: Deus providencia orientação àqueles que depositam a sua confiança nele. Deus providencia orientação àqueles que depositam a sua confiança nele. Estaremos hoje a abordar o capítulo 3 do livro de Provérbios. Na próxima semana, a lição chamar-se-á Compaixão Demonstrada e iremos estudar a parte final deste mesmo capítulo 3. Bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estudamos para esta caminhada, para este estudo do livro de Provérbios, a divisão em três grandes partes. Uma primeira parte até ao capítulo 9, em que estaremos sobretudo a analisar os 14 discursos, as 14 palavras de exortação do sábio Salomão, exortações e avisos de Salomão. Uma segunda parte, a partir do capítulo 10, é a parte que ocupa o maior número de capítulos do livro de Provérbios, daí chamar-se ao livro no seu todo Provérbios de Salomão, entre os capítulos 10 e 29. E finalmente, uma pequena parte, em termos de tamanho e não de conteúdo, outros provérbios, palavras de Agur, palavras de Lemuel e um louvor à mulher virtuosa, entre os capítulos 30 e 31 do livro de Provérbios. Hoje, então, estaremos naquilo que é conhecido como o terceiro discurso, a terceira palavra de exortação de Salomão, ainda na primeira parte, e estamos, portanto, no capítulo 3. O livro de Provérbios fornece-nos sabedoria que vem de Deus. Estivemos, de alguma forma exaustiva, a considerar esta questão na lição passada, mas também o livro de Provérbios apela a uma procura, a uma busca, a uma demanda pela sabedoria de Deus, no sentido em que isso pressupõe um relacionamento íntimo com Ele. E estas são as duas ideias-chave do livro de Provérbios. Não podemos compreender o conceito de sabedoria que o sábio nos apresenta sem considerarmos que a sua base, o seu fundamento, a sua origem e, portanto, a sua razão de ser é Deus, vem de Deus, mas também não podemos ousar buscar esta sabedoria sem primeiro nos convencermos da necessidade, mas também do benefício de um relacionamento íntimo com Deus, com o mesmo Deus. Provérbios 1:7, que analisámos detalhadamente na semana anterior, é o versículo-chave de todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam essa mesma sabedoria, o entendimento. Dentro destas ideias-chave, nós contemplamos os principais temas do livro de Provérbios. Estão projetados, porque o tempo urge, não vou ler novamente, não vou considerar estes principais temas, mas hoje vamos sobretudo focar a questão que está em penúltimo lugar naquela lista. Buscar a sabedoria de Deus e aplicá-la nas nossas vidas permite-nos saber como Ele quer tratar todos os problemas que enfrentamos, sobretudo nesta fase que estamos a passar, uma fase de tragédia, uma fase de pandemia, uma fase em que problemas antigos se somaram a problemas recentes, em que à nossa volta nós podemos verificar insegurança, ansiedade, medo,
Vamos então, ao longo desta busca pela sabedoria de Deus, perceber que através de um relacionamento íntimo com Deus, nós podemos encontrar a forma de melhor ultrapassar as dificuldades que se nos deparam no dia a dia. Uma vez mais, bem-vindos à lição. Esta é uma imagem que fui buscar no sentido em que, como introdução à lição de hoje, certamente todos nós, antes de fazer uma viagem, já buscámos orientação. Até há alguns anos atrás, a maior fonte de informação em relação ao destino que queríamos alcançar era ou a conversa ou o diálogo com alguém que já tinha feito esse caminho e que, portanto, nos orientava nesse trajeto, dando-nos as indicações que muitas vezes até escrevíamos num papel. Certamente muitos de vós se lembrarão desse processo. Depois, os mapas vieram ajudar grandemente, os mapas mais ou menos detalhados e que, portanto, custavam mais ou menos dinheiro, indicavam-nos os percursos que nós poderíamos seguir com as várias alternativas, as cores e as dimensões dos rumos variavam consoante o caminho era melhor ou menos bom. E depois, desde há alguns anos atrás, os dispositivos conhecidos genericamente como GPS acabaram por tomar lugar de destaque em relação à nossa fonte de informação, em relação então à orientação que queremos seguir rumo a um determinado destino. Conforme for a qualidade do aparelho, basta em alguns deles pronunciar o destino que queremos e logo nos aparecerá qual é o melhor caminho, muitas vezes até nos dizendo o tempo, o custo que irá acarretar, informações úteis sobre os locais que vamos passando, enfim, um sem número de disponibilidades que estes aparelhos hoje nos dão. Certamente todos nós também já ignoramos as indicações desses mesmos dispositivos. E se estivéssemos em modo presencial, pediria que compartilhassem algumas das aventuras que certamente já tiveram por ignorar o dispositivo, por não compreender bem para onde é que o dispositivo nos está a orientar, com consequências certamente às vezes engraçadas, outras vezes nem tanto. Muitas vezes, quando nós estamos a seguir a orientação que o dispositivo nos está a dar, quando por alguma razão, ou porque não compreendemos, ou porque certamente o ignoramos, o próprio dispositivo tem mecanismo para não só emitir um sinal que avisa que por algum motivo nós não estamos no rumo que o dispositivo indicou, mas quando passados alguns metros o dispositivo se apercebe que efetivamente nós não vamos voltar ao rumo que indicou, dá sinal de que está a reorientar a rota. Esta introdução não é mais do que algumas palavras, obviamente, de contexto e introdutórias em relação à lição de hoje. De facto, Salomão deu instruções claras acerca de como devemos viver com sabedoria, mas também que essas instruções de nada servem se nós nos recusarmos a segui-las. E assim como um dispositivo nos dá o caminho, nos dá a melhor maneira que ele indicou para que chegássemos ao nosso destino,
Assim também, a palavra de Deus nos dá essas mesmas instruções em relação à nossa vida, alertando-nos para o risco e para as consequências que corremos por não seguir essas mesmas orientações de Deus. Quantas vezes já ignoramos as orientações de Deus? Quantas vezes quisemos seguir por um outro caminho, um caminho alternativo, um caminho que era nosso? Que consequências é que vamos tendo na nossa vida, que tivemos, que vamos tendo, ou eventualmente, em alguns casos, que havemos de ter ainda, pelo facto de, a certa altura, nós não termos seguido o caminho que Deus nos orientou. Provérbios capítulo 3, nesta hora, sugiro que tenha à sua frente o texto bíblico, também um bloco de notas para ir recolhendo alguma informação que entenda útil. Gostaria de começar a lição de hoje lendo um trecho exatamente do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3. Então, vou esperar alguns segundos para que quem tem o texto bíblico à frente possa olhar. Provérbios capítulo 3. Quem não tiver, eu vou ler. Confia no Senhor, é o versículo 5. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos andar à volta desta ideia. Então, de que a palavra de Deus, e neste caso específico o livro de Provérbios, são um manancial acerca de como bem podemos seguir até ao destino, neste caso, como bem podemos viver uma vida com Deus. Sabedoria é o grande tema do livro de Provérbios. No capítulo 1 deste mesmo livro, e estudámos ao longo da lição passada, no capítulo 1, sobretudo, Salomão faz um apelo. É um apelo para que se seja sábio, é um apelo para que possamos perceber, entender o que é ser sábio. Portanto, neste aspecto, o capítulo 1 é sobretudo uma exortação. Neste sentido, é um convite. Já o capítulo 2 de Provérbios avança nesta caminhada. E ao longo do capítulo 2, que nós não vimos na semana passada, mas fica aqui então a sugestão e também o convite para um trabalho de casa que eventualmente queira fazer, aprofundando o estudo do livro de Provérbios. O capítulo 2 é, sobretudo, tem um sentido duplo prático. Em primeiro lugar, e vamos ler alguns versículos que exemplificam aquilo que estou a referir, o capítulo 2, em primeiro lugar, fornece-nos uma explicação do valor da sabedoria. E porquê? Vamos então abrir as nossas Bíblias em alguns versículos que, neste caso, nos ajudam a perceber qual é esta explicação do valor da sabedoria. No versículo 4, o versículo 4 diz: Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então, o primeiro valor da sabedoria é como a prata e o ouro e o tesouro escondido. E, portanto, a sua busca, diz o versículo 7, reserva para o justo a verdadeira sabedoria. Ou seja, o valor da sabedoria é incalculável e para o justo fica reservado porque a procurou. Mas numa dimensão também prática, na sua vida prática. Diz a segunda parte do versículo 8, protegendo o caminho dos seus santos. Mais uma vez, vale a pena referir, e sobretudo num contexto em que esta palavra está tão descaracterizada, é até tão gozada,
a palavra santo é tão diferente daquela é a sua o seu verdadeiro significado, que vale a pena pararmos aqui alguns segundos para referirmos mais uma vez esta ideia. A ideia de que quem anda com Deus é santo. Santo no sentido de santificado. Santo no sentido em que está seguro na salvação de Deus. Não significa sem pecado. Significa, então, que foi chamado para uma missão, a missão da santidade. E, portanto, vejam como esta é uma visão bíblica do ser santo. Não é necessariamente apenas do Novo Testamento. Já no Velho Testamento, já em Provérbios, encontramos aqui a verdadeira dimensão da ideia de santidade aplicada a cada um de nós. Claro que nós não deixamos de ter pecado, mas aquilo que fazemos tendo a certeza de que a penalidade do nosso pecado já não nos vai condenar por causa da graça de Deus. E, portanto, versículo 9, a pessoa sábia, neste sentido, a pessoa sábia, entende a retidão, a justiça e a equidade de todas as boas veredas. Ou seja, é possível nós que somos pessoas espirituais, mais uma vez não pelo nosso valor, mas por aquilo que o Espírito Santo faz em nós por causa da graça de Deus, percebermos a retidão, a justiça e a equidade e, portanto, versículo 10, entrar através deste conceito que é a sabedoria. A sabedoria, diz o versículo 10, estamos ainda no capítulo 2, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. Este é um aspecto que temos focado bastas vezes e que me parece que é importante. Muitas vezes a vida com Deus, se quisermos, neste sentido, então, neotestamentário, a vida com Cristo é apresentada como algo, sobretudo, recriminador. A vida cristã é vista como uma penitência constante. De facto, temos procurado compreender este duplo conceito de felicidade. Em primeiro lugar, Deus sorri. Deus sorri quando nós vivemos uma vida agradável. Mas nós também podemos sorrir. Andar em sabedoria significa que isto nos será agradável. Claro que isto quer dizer que nós vamos deixar de ter problemas. Significa que vamos deixar de ter dificuldades. Significa que vamos deixar de ter montanhas para ultrapassar. Claro que não. Uma vez mais, vale a pena recordar as palavras do Senhor Jesus. Disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, é este conceito bíblico e, portanto, neste sentido cristão, de que a vida com Deus, a vida em sabedoria, é este valor da sabedoria que faz com que a vida nos seja agradável neste sentido. Versículos 12 a 14. A verdadeira sabedoria salva o justo do caminho das trevas. Nos versículos 16 a 19 é sobretudo indicado a questão das tentações de cariz sexual. Esta é uma das razões pelas quais muitos teólogos, muitos exegetas bíblicos apontam para que Salomão estava sobretudo a orientar as suas palavras para os mais jovens, mas ainda assim, evidentemente, são problemáticas que afetam a vida dos seres humanos em todo o seu percurso de idades, não é? E, portanto, a verdadeira sabedoria salva o justo dos caminhos das trevas, versículos 12 a 14. Este capítulo 2 de Provérbios termina com um desafio, como está então na apresentação ao lado. E qual é este desafio? É um desafio para que se ande no caminho dos bons. Um desafio para que se guarde as veredas dos justos. Está no versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, diz então o versículo 20. E, portanto,
esta ideia de correto, de íntegro, para de alguma maneira caracterizar aqueles que se pautam por uma vida digna, faz com que, paralelamente, seja apresentado uma outra face da vida, uma outra face possível, que são os ímpios, que são os enganadores. Daqui, então, deste final do capítulo 2, Salomão faz a ponte para o capítulo 3. E o capítulo 3, então, indica-nos a base da verdadeira sabedoria. Vamos agora, então, e para percebermos o estudo de hoje, vamos ler uma passagem no Novo Testamento. É muito importante nós percebermos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e que a Bíblia, no seu todo, nos transmite aquilo que Deus quer que nós saibamos acerca dele. 1 aos Coríntios, portanto, e por isso esta dimensão de que a Bíblia no seu todo nos indica, neste caso, porque estamos a estudar a questão da sabedoria, nos indica no seu todo o que significa a sabedoria de Deus. Versículo 24, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, palavras do apóstolo Paulo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, a palavra, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, para percebermos, e agora voltamos a Provérbios, para percebermos o contexto desta sabedoria, o apelo então a que o justo e, portanto, o sábio, aquele que fica impregnado da sabedoria que vem de Deus, é este apelo, porque a sabedoria tem um valor intrínseco, claro, é a sabedoria divina, mas este valor intrínseco da sabedoria tem uma dimensão prática, e daí o desafio. Este desafio de que vivamos de acordo com a sabedoria de Deus tem uma base. A base. Então voltamos neste círculo vicioso, não é? Voltamos à base, voltamos à razão de ser, voltamos ao início, voltamos ao fundamento, como estudámos na semana passada, e então a base da verdadeira sabedoria é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, e é por Ele que temos vida abundante e eterna, apesar das dificuldades que encontramos nesta vida. Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 4, estamos então a falar em sabedoria. Vamos agora ler o texto bíblico, agora de novo no capítulo 3 do livro de Provérbios, e vamos ler então os versículos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A verdadeira sabedoria. Em primeiro lugar, é interessante verificarmos que, uma vez mais, o sábio Salomão utiliza a expressão filho meu. Esta expressão filho meu muitas vezes é entendida enquanto sendo palavras diretas de Salomão para o seu filho. Pode ser, provavelmente tê-lo-á sido. Há muitos, então, como disse há pouco, que também, a partir da recorrência da utilização desta expressão filho meu, entendem que Salomão estava a falar essencialmente para os mais jovens. No entanto, não podemos, evidentemente, deixar de considerar que esta expressão filho meu é também uma expressão sobretudo carinhosa. É uma expressão de alguém que está muito interessado em ser guia. Como já referimos, Salomão, a certa altura da sua vida, não foi um bom exemplo.
E, portanto, devemos olhar para as palavras de Salomão, sobretudo como vindas de Deus, não olhando propriamente para o testemunho de Salomão, o mau testemunho a partir de certa altura, exatamente porque, em boa parte, ele deixou de ele próprio seguir em algum período da sua vida aquilo que tinha dito. E, portanto, esta expressão filho meu, nesta altura, é uma expressão, então, sobretudo uma expressão carinhosa. Esta forma de se envolver, neste caso com quem estava a ouvi-lo, muito mais do que a ler nesta altura, é a expressão da grandiosidade da ideia. Vamos olhar sobretudo para a ideia e agora não vamos olhar à vida mais velha de Salomão. Há aqui uma exortação. Filho meu. E depois, filho meu, não te esqueças da minha instrução. Não te esqueças daquilo que eu te estou a convidar a refletir. Ora, em primeiro lugar, o que temos nestes versículos 1 a 4 é um apelo. Uma vez mais, é um convite. Essa é a grande dimensão, penso eu, do estudo da palavra de Deus. Vamos referir hoje dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e estes provérbios, esta sabedoria de Deus é um apelo, é um convite bem fundamentado, bem explicado, fazendo também menção do que advém de não se seguir, mas, em última análise, a sabedoria divina nas nossas vidas é sempre um apelo. Em segundo lugar, uma segunda ideia-chave muito importante também é que quem tenta seguir, quem segue uma vida sábia, neste sentido, uma vida de íntima comunhão com Deus, tem uma vida agradável. Não necessariamente com abundância de bens materiais. Não necessariamente com uma lógica de sucesso que nos é dada pelas circunstâncias do mundo em que vivemos. Mas é uma vida agradável em Deus. A palavra de Deus diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, não estejamos à espera de perceber racionalmente o que significa esta agradabilidade da vida com Deus. Mas estas duas ideias são muito importantes. Um apelo que nos dá uma segurança de ser agradável estar com Deus. E, portanto, neste caso, os versículos 1 a 4 de Provérbios, capítulo 3, são claramente um apelo para o uso de um uso duplo. Numa primeira análise, nós vemos que Salomão exorta o seu filho, os jovens, a todos nós em geral, a não esquecer da minha instrução. O que é que significa, se repararmos, o que significa não esquecer? Poderíamos usar uma expressão, será mobilizar a nossa mente, o nosso intelecto, se quisermos a nossa dimensão mais racional, para uma prática. Usemos a mente e o intelecto. Mas, ao mesmo tempo, o que diz a seguir é: e guarda os meus mandamentos no teu coração. Ou seja, além deste apelo, desta exortação, deste convite para exercitar a mente, Salomão aponta uma chamada ao coração. Então, se numa primeira parte, numa primeira dimensão, se quisermos, numa dimensão mais teórica, nós temos uma exortação à mobilização da mente e do intelecto. Numa segunda dimensão, se quisermos uma dimensão mais prática, nós temos uma chamada ao coração, à vontade, às emoções, se quisermos, àquilo que podemos chamar aos sentimentos.
E, portanto, esta dupla mobilização dá-nos, afinal, a dimensão daquilo que é o ser humano. Um ser, então, que é psicossomático, é uma mescla, é o conjunto, é o resultado de algo que em nós, por Deus, está ligado. Quem, quem funciona e quem trabalha com a dimensão mais da informática sabe que um link é uma ligação que permite que atinjamos uma determinada página, enfim, um ficheiro, etc. Basta que haja um elemento nesse link que esteja errado e o que acontece é que já não vamos conseguir chegar, já não vamos conseguir alcançar o nosso propósito. Ora, de alguma maneira, esta ligação entre a razão e a emoção, entre a mente, o intelecto e a vontade e as emoções, faz com que a nossa vida não possa ser entendida de outra maneira. O que é a mente sem o coração? É alguém que não tem sentimentos, que é indiferente. E o que é o coração sem uma mente, sem um intelecto informado? Pode levar a experiências absolutamente catastróficas na sua vida. Então, o apelo de Salomão à sabedoria, ao ser sábio, é exatamente esta combinação. É esta ligação que faz com que o intelecto, a mente, a vontade, as emoções, se quisermos, a parte mais racional e a parte mais emocional, confluam, afinal, daquilo que o Senhor Jesus nos pediu. Quando nós lemos, e vamos ler as duas passagens para percebermos uma vez mais que esta dimensão das Escrituras é uma dimensão da revelação de Deus, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5, e portanto vamos combinar estas duas passagens. Afinal, o sábio Salomão não estava a fazer mais do que reproduzir esta ideia que já vem desde bem no início. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, neste sentido da mobilização, então, da vontade. O Senhor Jesus utilizou, exatamente, reproduziu, fez menção desta passagem várias vezes ao longo do seu ministério terreno, mas no versículo 37, a certa altura, quando lhe perguntaram, os fariseus perguntaram qual era o grande mandamento, estavam preocupados com questões artificiais, o Senhor Jesus foi direto ao cerne da questão. Versículo 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, de alguma maneira, este amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, dá-nos a visão correta do que significa nós percebermos que todas as nossas faculdades devem estar baseadas num correto relacionamento com Deus, tendo em conta que há uma consequência. O sábio Salomão, no capítulo 2, perdão, no versículo 2 do capítulo 3, diz: porque eles, portanto, os ensinos, os mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ora, vale a pena nós observarmos bem esta questão para que não haja qualquer dúvida em relação a isso. Uma incorreta, uma leviana, uma apressada leitura desta passagem e de outras dá a entender que, naturalmente, os crentes, hoje os cristãos, teriam sempre uma vida mais longa, uma vida mais bem-sucedida, uma vida sem problemas.
Porquê? Porque é o que diz o texto. Não, errado. Se repararmos, não é. E assim terás um aumento dos dias, ou um acrescento anos de vida e paz. Os ensinos, os mandamentos, ou seja, uma vez mais, aponta para Deus. É importante nós percebermos que a promessa de Deus é uma promessa na generalidade a quem seguir os ensinos e os ensinamentos. Então, em geral, quem seguir os ensinos e os mandamentos, então, aí sim, aí terá uma vida que será uma vida menos difícil do que seria se não seguisse esses ensinos e esses entendimentos. Mas reparem o versículo 2: eles aumentarão os teus dias, ou seja, os ensinos, ou seja, os mandamentos. Em Provérbios, e depois mais lá para a frente, vamos ter ocasião de observar esta passagem com mais algum pormenor. Mas vamos agora a Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Diz assim, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O que é que isto significa? Significa que todas as crianças que foram instruídas no caminho de Deus, dele não se vão apartar? Certamente que, infelizmente, conhecemos alguns exemplos de crianças que foram instruídas no caminho em que deve andar e depois desviaram-se deles. Ou seja, em geral, esta afirmação é verdadeira. Em geral, se o menino, se a criança for instruída, em geral, quando envelhecer, não se desviará dele. Mas há outros fatores na vida de muitas pessoas. Há a questão da fé pessoal, há a questão das circunstâncias. E, portanto, há a circunstância até de ninguém ser salvo por causa da fé, por causa das escolhas dos seus progenitores, assim também como ninguém deixa de ser salvo por causa das escolhas dos seus progenitores. Então, como é que podemos entender esta ideia da longevidade e da vida agradável com Deus? Os versículos 1 e 2, e por isso é que foi importante dedicarmos algum tempo aos versículos 2, têm duas ideias-chave. Primeiro, se nós levarmos a sério, se nós seguirmos os mandamentos de Deus, nós não nos vamos arrepender. E esta é a primeira ideia-chave. Qual é a segunda ideia-chave? Se cumprirmos os mandamentos, nós teremos uma vida de paz. Agora, é evidente que esta vida de paz não é uma vida de paz de acordo com o mundo. E também não é uma vida de paz que nos retira os problemas, que nos retira muitas vezes a sensação de medo, às vezes até alguma ansiedade. É uma vida de paz porque estamos em paz com Deus. E, portanto, esta vida de paz significa que estamos solidamente arraigados em Deus e, portanto, os ensinamentos de Deus vão levar-nos a ultrapassar as dificuldades e é isso que significa exatamente ter fé. É confiar em Deus, como vamos ver. Amarás, como vamos ver daqui a pouco, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ou seja, a mobilização de tudo o que sou para amar o Senhor Deus. E, portanto, fica esta ideia, a ideia de que quando levamos a sério os mandamentos de Deus, nunca nos arrependemos. A segunda ideia-chave, a ideia de que, por causa de seguirmos os mandamentos de Deus, teremos certamente uma vida bem mais agradável e, sobretudo, uma vida com futuro, um futuro com Deus, a eternidade do lado de lá, a eternidade com Deus, portanto, que nos vai fazer, são palavras humanas, mas que nos vai dar a razão da boa escolha que fizemos aqui na face da terra. E, portanto, a bênção é uma bênção que está sempre constante, mesmo que eventualmente e injustamente
eu não consiga descrevê-la e muitas vezes até não consiga aperceber-me dela, mas a bênção de Deus é uma constância e é isso que quer dizer então o versículo 2 do capítulo 3 de Provérbios. Vamos avançar. Provérbios capítulo 3, agora os versículos 5, 6, 7 e 8. Vamos ler. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor. A palavra confiança é uma palavra que nem sempre é completamente bem entendida e, portanto, nem sempre executada, praticada. Os nossos padrões são padrões humanos e, portanto, quando pensamos em confiança, não podemos deixar de nos lembrar das vezes em que confiámos e fomos enganados, das vezes em que confiámos e nós próprios não estivemos ao nível da confiança que nos era exigida a nós próprios. E, portanto, confiar é difícil. Por outro lado, e agora numa perspectiva mais da vida espiritual, conhecer a verdade sem confiar nem amar profundamente a Deus também pode levar a uma certa arrogância. Porquê? Porque desligar a mente da vontade pode ser muito complicado. Pode ser até, em alguns casos, fatal. E, portanto, o que é que isto quer dizer? O que é que isto pressupõe? Que a nossa confiança em Deus deve impactar o nosso coração, como vimos há pouco, o nosso entendimento e, portanto, a nossa prática de vida, a forma como nós nos comportamos neste caminho, dito de uma maneira eventualmente mais simples, mas também mais global. Confiar em Deus é depositar em Deus todas as áreas da nossa vida. Por isso é que o sábio, neste caso Salomão, diz: confia no Senhor de todo o coração. Significa, claro que nestes valores é difícil dizer total, não é? Porque o valor em si já é total, mas para reforçar esta ideia, significa então que confiar no Senhor é uma total, uma completa confiança. É difícil entendermos isto à luz dos nossos padrões. Mas quando olhamos para esta confiança total, neste caso no Senhor, ou seja, em Deus, e portanto esta é a primeira dimensão da nossa abordagem desta questão da confiança, há aqui uma outra face. É que Salomão diz: confia no Senhor, mas não te estribes no teu próprio. Não tenhas o estribo, portanto, o utensílio que faz com que neste caso o cavalo, seja orientado. Não é? O estribo é algo que nos permite orientar. Neste caso, o estribo da nossa vida. O estribo da nossa vida pode ser a confiança que temos em Deus. Mas o estribo da nossa vida também pode ser a confiança que temos em nós próprios. E, portanto, a expressão usada é o próprio entendimento. Ou seja, nós podemos ter as nossas mentes estribadas no Senhor ou no nosso próprio entendimento. Com uma certeza, é que confiar em Deus é rejeitar os pensamentos que não são dele. E é isso que o sábio diz: reconhece-o em todos os teus caminhos.
Diz mais, reconhece a sua verdade em todos os teus caminhos. O que é que isto significa? É que nenhuma área dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento deve estar vedada a Deus. Ou seja, devemos dar a Deus o total acesso a todas as áreas da nossa vida. Nada do que fazemos pode ser escondido de Deus. Nada do que pensamos até é algo que Deus não sabe, não conhece. Agora, o que é que isto pressupõe? Uma caminhada, uma vez mais, pressupõe uma escada. Se quisermos, estamos a falar novamente de santificação. Conforme cada vez confiamos mais em Deus, então, uma vez mais, a dimensão da consequência. Ele endireitará as nossas veredas. A questão que aqui e o vocábulo que é utilizado é, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é que significa então reconhecer? Significa permitir que aquilo que eu vou fazer é bem aceito por Deus, mas ao mesmo tempo que os outros à minha volta reconhecem Deus em mim. Há aqui uma dupla dimensão. Há a dimensão do meu relacionamento com Deus, mas há também a dimensão do meu relacionamento com os outros. Sendo que pressupõe-se que, ainda assim, nós podemos e muitas vezes não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Apesar de teme ao Senhor, apesar do desvia-te do mal, o que acontece é que por vezes nós não somos capazes de fazer aquilo que é absolutamente correto. Mais uma vez, o versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Neste caso, não vamos pensar nos loucos, vamos pensar em nós. Vamos pensar naquela ideia, então, do temor do Senhor, a tal reverência, a tal confiança que estudámos na lição passada. E, portanto, se nos lembrarmos do Senhor em tudo o que fazemos, versículos 1 a 4, confiarmos em tudo o que fizermos, então, com certeza, vamos ter as consequências positivas e, portanto, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, podemos resumir a consequência de confiarmos, de nos estribarmos no Senhor e não no seu próprio entendimento. E qual é esse resultado? Esse resultado é bênção. Não sabemos quase nunca a forma como Deus nos abençoa. Quantas vezes até estamos tristes, às vezes até zangados com os outros e também em relação a Deus, porque a vida supostamente não nos corre de feição. É uma frase que certamente já ouvimos várias vezes, mas a frase de que Deus não nos dá tudo aquilo que nós lhe pedimos, Deus não nos dá tudo aquilo que nós ansiamos, Deus não nos dá tudo aquilo que, entre aspas, obviamente, nos faz feliz, neste sentido do nosso próprio entendimento. Mas Deus dá-nos tudo aquilo que nós necessitamos. E, portanto, com esta ideia de bênção. E porquê? Porque tudo o que nós temos não é por nossa causa, não é por nós merecermos, não é por causa de mim. Tudo aquilo que eu tenho é por causa de Deus. Neste sentido, então, é uma bênção, sendo que, como a própria palavra de Deus diz, a principal bênção é o facto de termos comunhão com Deus. O facto de isso, portanto, nos conduzir à eternidade com Deus. Versículos 9 e 10. Vamos avançando, o tempo não para e, portanto, vamos agora avançar para os versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10.
Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma vez mais, vale a pena a contextualização destas palavras. O que é então uma vida sábia? Uma vida sábia, como temos estado a estudar, será o ficar patente em tudo o que fazemos de que nós temos uma relação íntima com Deus. Então, dito desta forma, parece uma elaboração frásica um tanto complicada, mas o que é que nos diz os versículos 9 e 10? Diz-nos exatamente que, e começa por o Salomão, começa por falar em honra. Ora, o que é isto? A honra, podemos pensar numa dimensão sobretudo espiritual. E é correto. Honra ao Senhor. Há aqui, então, uma dimensão, sobretudo, da minha vida espiritual. Eu creio, eu acredito que Deus existe. Não só acredito, creio que Deus existe, como acredito que Ele é Deus Todo-Poderoso que me apresentou a possibilidade de um novo relacionamento com Deus, com Ele próprio. Ele que é Espírito, em amor, proporcionou a possibilidade de voltarmos a ter um relacionamento perfeito, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão. E, portanto, nesta dimensão, honra ao Senhor tem uma vertente, sobretudo, espiritual. Eu acredito num ser espiritual, Deus Todo-Poderoso. Esta passagem dá também uma dimensão, se quisermos, mais da moralidade, ou seja, do que deve ser feito, tendo em conta um determinado conjunto de valores. E, portanto, honra ao Senhor com os teus bens. Ou seja, não está aqui apenas demonstrada a dimensão espiritual da minha vida, da minha crença em Deus, mas essa minha crença em Deus tem uma aplicação, tem uma aplicabilidade moral, que é com os meus bens e com as primícias da renda. De alguma maneira, honrar significa então perceber e demonstrar esta dimensão espiritual, mas também demonstrar esta espiritualidade na prática. Há, portanto, aqui uma dimensão teórica, a razão de ser, e uma dimensão prática, neste caso, atuar. Se repararmos, estas duas dimensões, a dimensão teórica e a dimensão prática, têm um significado. E, neste caso, o honrar a Deus tem uma consequência. Uma consequência, se calhar, difícil para alguns. É muito fácil perceber, e às vezes isso muda ao longo do tempo, não é? Mas é muito fácil perceber numa criança ou num conjunto de crianças quais são aquelas que, à partida, têm maior facilidade em compartilhar do que outras. E não estou a dizer necessariamente que as crianças que têm maior facilidade em compartilhar são necessariamente melhores em todas as áreas. Não. Provavelmente, alguns de nós teremos maior dificuldade nestas questões e outros terão maiores dificuldades noutras. Não há aqui um ranking de pessoal em relação à importância que tem. Nada disso. Mas nesta passagem especificamente, nós temos aqui uma dimensão espiritual e moral, ou seja, uma dimensão teórica e prática, mas tendo em conta dar. E tendo em conta que dar
mostra um verdadeiro coração. E neste caso até, um verdadeiro coração sábio. E para percebermos que esta ideia não é uma ideia necessariamente do Velho Testamento, não podemos ler, o tempo não nos permite, seria a melhor forma desde já de clicarem para sair desta lição, e portanto não vou fazê-lo, não vou ler os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, portanto não é isso, mas como trabalho de casa, e por isso é que às vezes é importante termos ao nosso lado um bloco de notas, algo em que possamos escrever alguma coisa e depois mais tarde voltar a esse mesmo assunto. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, detalhadamente considera algumas questões interessantes em relação, neste caso, às ofertas. As igrejas da Macedónia tinham no seu coração percebido que deviam ajudar alguns pobres da Judeia. E isto colocava alguns problemas logísticos, mas também problemas sociais, problemas até de relacionamento, e portanto era preciso muito cuidado na forma como estas ofertas eram levantadas, depois também como eram transportadas e finalmente como eram aplicadas para que de facto se manifestasse a verdadeira razão de ser, o porquê e para quê de todo este processo, para que tudo resultasse em bênção, tudo resultasse em bem, não só para quem dá, mas também para quem recebe. No final do capítulo 9, exatamente, no final do capítulo 9 de 2 Coríntios, o Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, em tudo dai graças. E é exatamente isto. É isto que nós aprendemos em todo o texto bíblico. Em tudo dai graças. E também em dar. Uma das características da verdadeira sabedoria é corretamente perceber qual é o valor, qual é o peso, qual é a importância dos bens materiais na vida de cada um de nós. Levítico capítulo 25, vamos só ler a lei. Levítico capítulo 25 e versículo 23, para percebermos como estava a ser entendidas numa primeira análise, numa primeira leitura, estas palavras de Salomão, mas também como é que pode ser entendido por nós. Vamos então, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, e portanto, evidentemente também do Velho Testamento. Levítico capítulo 25 e versículo 23. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Esta ideia do bem ser meu, esta importância que pessoalmente e socialmente se dá aos bens, ao tamanho dos bens, ao valor dos bens. Salomão sabia bem para quem estava a falar, mas em nós hoje isto verifica-se. E qual é, neste caso, o princípio da sabedoria? É perceber que ninguém é dono da terra que planta. Ninguém é dono da secretária onde escreve, ou no computador, ou no carro em que se transporta, na casa onde vive. Deus é dono de todas as coisas. E, portanto, Ele vai providenciar. É por isso que, no seguimento da passagem, Deus providencia as sementes, a chuva, o sol, para que os produtos cresçam e as colheitas sejam abundantes. E o que é que são as primícias? Então, o melhor é o resultado do reconhecimento do que Deus faz. Não no sentido da prosperidade. Não é importante o muito. Importa é perceber que em tudo Deus está presente. Os teus celeiros se encherão com fartura, os teus lagares transbordarão de vinho. Então, é não o resultado, não o processo não o resultado, mas é o processo que é importante. E o que é o processo? É a confiança em Deus. Então, neste sentido,
esta dimensão teórica e prática, a espiritualidade e a moralidade, devem conduzir-nos nesta questão a honrar Deus, não só da forma como nós pensamos, mas sobretudo da forma como nós atuamos, para que dessa atuação, e neste caso dar, seja a dimensão da forma como nós confiamos em Deus e a forma como nós confiamos que Ele é capaz de nos abençoar. Nesta dimensão, então, e para terminar esta parte, nós temos uma dimensão tripla desta honra através de um coração dadivoso. Em primeiro lugar, dar é um ato de adoração. Nós adoramos a Deus quando damos. Em segundo lugar, é um reflexo de gratidão. Agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos concede, apesar de sermos estrangeiros, apesar de sermos peregrinos, podemos usufruir. E neste sentido, então, dar é também um reflexo do agradecimento que temos por Deus nos ter permitido o usufruto de algum bem. Em terceiro lugar, e finalmente, dar é uma expressão de confiança. Eu dou confiando em Deus. Não é confiando que Ele vai acrescentar materialmente, é confiando que Ele é todo-poderoso para me conceder uma vida com Ele de acordo com a sua vontade. Isto é maturidade espiritual. E finalmente, estamos mesmo no fim. Versículos 11 e 12 do capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, uma vez mais, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mais uma vez, uma incorreta interpretação do texto bíblico levou e leva a que muitos confundam repreensão com castigo e até com violência. Vamos perceber claramente, em primeiro lugar, e esta é uma dimensão que recorrentemente volto, quantas vezes nós apresentamos e entendemos, aliás, o inverso, entendemos e depois demonstramos nas nossas vidas que a vida com Deus é uma vida de resignação, no sentido de muitas vezes até autocomiseração, de infelicidade. É uma ideia demasiado medieval que ainda hoje, infelizmente, está a impregnar a vida de muitos cristãos. E por isso mesmo gosto e prefiro apresentar o benefício de viver com Deus. E neste caso, propositadamente, coloquei em síntese o que significa a disciplina do Senhor. E disciplina porquê? Porque nós erramos. Partir do princípio que Deus não disciplina porque ama é o inverso da sua própria natureza. E o texto bíblico que diz é, não, Deus disciplina porque ama. Mas a segunda dimensão desta má vontade contra a disciplina é uma presunção de sermos divinos. Eu não erro e, portanto, não preciso de ser disciplinado. E esta dupla má interpretação do que é a disciplina do Senhor tem levado depois, por seu lado, a manifestações de executantes de justiça. Ora, tudo isto está errado. Deus disciplina em primeiro lugar. E disciplina porque Ele me ama. E disciplina porque eu erro. Então, sendo assim, não é difícil perceber. E não vamos ler todas aquelas passagens, ficarão então a indicação das passagens, mas vale a pena perceber esta dimensão tripla da disciplina do Senhor. Em primeiro lugar, é uma manifestação do seu amor. Ou seja, numa primeira análise,
Deus disciplina porque me ama. E é isso que está claro nos versículos 11 e 12. Em segundo lugar, esta disciplina do Senhor constrói, edifica, melhora aquilo que eu sou. Ou seja, a disciplina do Senhor tem uma dimensão, tem uma aplicação de crescimento da minha vida. O que é que isto significa? Significa que a disciplina do Senhor leva ao conhecimento e à sabedoria. Esta dimensão que é transcendente na minha vida porque não depende de mim. O princípio da sabedoria, o princípio de eu me orientar bem, se for o princípio de Deus, então significa que Deus está a comunicar comigo a sua sabedoria. Então não sou eu a fazê-lo, é Deus que faz através de mim, porque eu confio nele. Em terceiro lugar, a disciplina do Senhor leva à vida. Neste sentido, leva a uma paz com Deus, que excede todo o entendimento. E, portanto, esta é a dimensão de porque é que vale a pena eu ser disciplinado pelo Senhor. Em primeiro lugar, e eu repito, em primeiro lugar porque Deus me ama. Em segundo lugar, porque eu erro. Em terceiro lugar, porque se eu erro e se Deus me ama, então a sua disciplina vai melhorar o meu comportamento, vai melhorar o meu desempenho, no fundo vai melhorar a minha vida. Mas, evidentemente, como sempre, esta disciplina do Senhor pressupõe uma escolha. E eu posso, e graças a Deus que o fiz, eu posso ter escolhido Deus na minha vida e, portanto, Deus disciplina-me para me tornar melhor, mas eu também posso desprezá-la. Posso desprezar aquilo que Deus é. Posso desprezar que Deus existe. Posso desprezar viver de acordo com a vontade de Deus. Então, sendo assim, há uma consequência. Porque a insensatez, capítulo 12 e versículo 1, leva à tristeza e ao remorso. E, portanto, é fácil então percebermos os versículos 11 e 12 de Provérbios, capítulo 3. E, finalmente, então, o Senhor corrige quem ama. Esta é uma ideia que gostaria que ficasse algum tempo connosco e que foi aproveitada, foi reproduzida. Não sabemos humanamente quem é o autor do livro de Hebreus. Sabemos que é um livro inspirado por Deus, mas no capítulo 12, o autor do livro de Hebreus, ou aos Hebreus, diz exatamente porque o Senhor corrige a quem ama. Então, esta é a dimensão da sabedoria de Deus. Vamos aceitar a disciplina de Deus, exatamente porque Ele nos ama, porque nós erramos, mas porque Deus quer que nós sejamos a cada dia melhores do que fomos no dia anterior. Estamos mesmo no fim, falta um desafio, falta uma pequena, um pequeno apelo através de uma pergunta para reflexão, que normalmente é a parte final da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E a pergunta para esta semana é: em que áreas da minha vida preciso de ser disciplinado por Deus? Tendo em conta aquilo que acabámos de estudar, em que áreas da minha vida preciso de ser disciplinado por Deus? Foi um gosto estar consigo. Até para a semana, se Deus quiser. Graça e paz.